Dando seguimento ao nosso mini curso, hoje vamos falar sobre a farmacologia dos antihipertensivos. O que é hipertensão? A hipertensão ela vai ser definida como uma pressão arterial sistólica contínua maior do que 140 milímetros de mercúrio ou uma pressão sanguínea diastólica contínua maior que 90 milímetros de mercúrio. Ela vai ser um resultado do aumento do tônus do músculo liso arteriolar, vascular periférico, que leva ao aumento da resistência arteriolar e à redução da capacitância do sistema nervoso. O que quer dizer resistência arteriolar? É, é a resistência com que o sangue ele vai tocar esse vaso. A hipertensão ela é uma doença silenciosa, mas ela pode causar, a hipertensão crônica, ela pode causar doença cardíaca, acidente vascular encefálico, que é uma das principais causas de morte no mundo. É um fator de risco importante no desenvolvimento de doença renal crônica, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, porque ela vai sobrecarregar os rins, porque ela vai aumentar a taxa de filtração glomerular, insuficiência cardíaca, porque ela vai fazer com que os ventrículos, né, fiquem mais hipertrofiados, e essa hipertrofia, ao longo do tempo, ela vai causar uma dilatação das câmeras cardíacas, consequentemente vai diminuir a força de contração ventricular. Pessoas com diabetes, obesidade ou deficiências, elas estão mais propensas a ter hipertensão do que as demais. Diabetes, porque é uma questão de concentração. Se eu tenho açúcar mais concentrado no meio extracelular, nos meus vasos, a água que está no meio intracelular das células, ela vai por osmose para esses vasos e vai aumentar a volemia, consequentemente vai aumentar a pressão. Obesidade, porque tem uma grande quantidade de tecido adiposo e esse tecido adiposo ele precisa ser nutrido, receber sangue. Então vai acontecer a angiogênese, que é a formação de novos vasos. Consequentemente, isso vai fazer com que tenha mais vasos no corpo, então vai aumentar também a pressão arterial. Alguns fatores ambientais, como estilo de vida estressante, isso aumenta a atividade do sistema nervoso autônomo, sobretudo o sistema nervoso simpático. Ingestão elevada de sódio também vai aumentar a concentração de sódio no sangue, consequentemente vai aumentar a volemia também. O fumo, ele vai inibir a produção de óxido nítrico nos vasos, e o óxido nítrico ele é fundamental para a questão da vasodilatação, e todos esses fatores predispõem à hipertensão. A primeira classe de medicamentos usados para o tratamento da hipertensão são os IECAs, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Na hipertensão, eu vou ter uma liberação de renina. Essa renina, quando ela quando ela vai quando ela chega no fígado, ela vai ativar um angiotensinogênio que vai ser transformado em angiotensina 1. A angiotensina 1, ela não tem um caráter vasoconstritor potente, só que nos diferentes tecidos do corpo, ela vai sofrer a influência da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, que vai fazer essa conversão de angiotensina 1 para angiotensina 2. A angiotensina 2, sim, tem um caráter vasoconstritor muito alto, e ela se ligando aos seus receptores, que são os receptores AT1, ela vai causar vasoconstrição. É uma vasoconstrição direta e ela acontece por meio de aumento da liberação de norepinefrina pelos nervos simpáticos. Quando ela se liga aos receptores AT1 também, ela vai fazer com que haja um crescimento vascular, hiperplasia e hipertrofia. Ela também vai fazer com que haja retenção de sal, vai aumentar a secreção de aldosterona, que é o hormônio antidiurético, e vai fazer com que haja reabsorção de sódio tubular, que acontece nos néfrons, nos rins. A farmacocinética dos IECAs. Todos os IECAs são biodisponíveis por via oral. Isso quer dizer que eles são fármacos que devem ser tomados por via oral, como fármaco que já está ativo ou profármaco, que vai sofrer metabolismo de primeira passagem para ser transformado
do seu princípio ativo. São convertidos no metabólito ativo no fígado, exceto captopril e lisinopril, sendo esses mais indicados para pacientes com insuficiência hepática, porque alguns pacientes com insuficiência hepática vai fazer com que a concentração desses fármacos, de alguns fármacos, por exemplo, aumente, né, a biodisponibilidade aumente por não sofrer esse metabolismo de primeira passagem. O enalaprilato é o único fármaco desta classe disponível para uso intravenoso. Então, é errado, vamos dizer, é errado você usar captopril sublingual, por exemplo, sendo que a farmacocinética dele é por via oral. Farmacocinética é o que o organismo faz com o fármaco. Então, o correto, né, seria usar o captopril por via oral. Fármacos mais usados são esses, sobretudo o captopril e o enalapril, principalmente em pacientes que têm uma doença cardíaca de base, sofreram algum infarto do miocárdio, predisposição para AVC, esses fármacos são mais indicados. Outra classe de fármacos utilizados no tratamento da hipertensão são os BRAs, que são os bloqueadores dos receptores da angiotensina, que é exatamente o receptor AT1. Então, esses fármacos se ligam nesses receptores e a angiotensina ela não vai conseguir se ligar, porque esses fármacos vão estar bloqueando essa ligação. É como se fosse a angiotensina fosse uma chave e os seus receptores a fechadura. Então, para ela ter uma ação, para ela desenvolver uma ação celular, ela tem que se ligar. E ela não se ligando, ela não vai fazer com que haja vasoconstrição. A farmacocinéticas dos BRAs, eles não aumentam os níveis de bradicinina. Quando eu vou falar dos efeitos adversos, vocês vão entender o porquê disso. Todos os BRAs são ativos por via oral e dosificados. O uso deles é uma vez ao dia, com exceção da valsartana, que deve ser ingerida 2 vezes por dia. Então, diferente dos IECAs, que a posologia é de 2 vezes, 3 vezes ao dia, alguns 4 vezes ao dia, os BRAs, alguns são uma vez ao dia. Então, isso aumenta a adesão do paciente ao tratamento. A losartana é o primeiro membro aprovado da classe e difere dos demais por sofrer extensa biotransformação de primeira passagem pelo fígado, incluindo a conversão em seu metabólito ativo. Então, a losartana, para ela ter a sua função, para ela estar biodisponível, ela tem que sofrer essa conversão pelo fígado de primeira passagem. Os demais apresentam metabólitos inativos e a eliminação dos metabólitos e do composto original ocorre na urina e nas fezes. Os mais usados: candesartana, losartana, teomesartana, valsartana. Os efeitos adversos dos IECAs comuns incluem tosse seca, enxantema, febre, alteração do paladar, hipotensão em estados hipovolêmicos e hiperpotassemia. A tosse seca, sobretudo, se dá por conta do aumento de bradicinina. A bradicinina, quando ela está muito aumentada na árvore brônquica, ela vai ter essa reação, que é a tosse. Então, para gente que vai trabalhar na atenção primária, por exemplo, temos que saber esse principal efeito adverso dos IECAs, que é a tosse seca. E esse efeito adverso, ele serve para uma segunda escolha de classe de medicamentos, que seria os BRAs. Porque diferente dos IECAs, eles não causam acúmulo de bradicinina. Isso acontece porque a ECA, quando converte angiotensina 1 em angiotensina 2, ela também degrada a bradicinina.
Então, se eu estou inibindo a ECA, não vai haver essa degradação de bradicimina. E, consequentemente, vai haver o acúmulo da bradicimina, o que vai causar a tosse. Como os BRAs eles só vão atuar nos receptores da angiotensina 2, eles não vão estar atuando sobre a ECA. Então, eles não vão causar a tosse. E é isso. Na próxima aula, vocês vão ficar com a farmacologia dos diuréticos. E eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para o conhecimento de vocês a respeito do tratamento da hipertensão. Então, gente, dando continuidade com nossas aulas sobre os antihipertensivos, eu vou falar aqui dos diuréticos. E a gente tem que entender por que os diuréticos, essa classe, vai ser utilizada na hipertensão. Primeiramente, a gente tem que entender que um dos fatores mais importantes nesse controle pressórico, ele vai ser o volume de sangue. E esse volume de sangue, ele é composto com eletrólitos, substâncias que são responsáveis pela pressão osmótica e também o volume de água. Dessa forma, quando a gente elimina o sódio e a água do organismo, consequentemente, vai se ter uma queda da pH e o controle pressórico. E é justamente isso, nessa função, que o diurético ele vai auxiliar, nessa perda de sódio e de água no organismo. E para iniciar nossa aula, eu vou falar sobre os diuréticos de alça. Eles levam esse nome por agirem aqui nessa parte da alça de Henle, dos túbulos néfricos. Aqui a gente tem o glomérulo, o túbulo proximal, a alça de Henle, túbulo distal e o ducto coletor. Os diuréticos de alça eles vão agir aqui, mais necessariamente no ramo ascendente da alça de Henle. Eu trouxe aqui, para ser mais específica, um representante do diurético de alça, que vai ser a furosemida. Dessa forma, o que vai ocorrer? Aqui é um recorte da célula, aqui do ramo ascendente da alça de Henle. Aqui nós temos o lumen do túbulo e aqui o sangue. O que vai ocorrer? O que essa furosemida vai fazer na alça de Henle? Bom, na alça de Henle vai ser onde a gente vai ter uma bomba, um cotransportador de sódio, de potássio e de 2-cloro. E o que essa furosemida ela vai fazer? Ela vai bloquear esse cotransportador, e ao bloquear esse cotransportador, a gente vai ter uma maior excreção de cloreto de sódio, aqui, uma maior excreção de cloreto de sódio. Consequentemente, uma maior excreção de cálcio, de magnésio. A gente vai ter também perda de potássio. E isso vai fazer com que ocorra uma maior diurese. E também, se usado de forma exacerbada, pode até causar uma alcalose metabólica hipopotassêmica, porque vai ter muita perda de potássio. E ele é sim utilizado na hipertensão. Outro diurético bastante utilizado no tratamento hipertensivo, a gente vai ter os tiazídicos. Os tiazídicos, eles vão inibir ali no túbulo com tecido distal, esse aqui de cima, no túbulo com tecido distal, onde vai ter maior absorção de sódio, de cloro. Ele vai agir aqui, inibindo esse transportador de sódio e cloro. E com isso, o que vai ocorrer? Ele vai inibir aqui, ó, como mostrando na imagem. Ele vai inibir esse transportador de sódio e de cloro. Aí, o que vai ocorrer? Quando o sódio entra aqui
na célula, ele vai ser automaticamente excretado. Vai ter maior excreção de cloreto de sódio, vai ter uma... vale destacar que o tiazídico ele é melhor em relação ao diurético de alça. Por quê? Ele vai ter menos excreção de potássio. E dessa forma ele pode ser melhor para as pessoas que têm... Ele pode ser melhor na nossa utilização do que os diuréticos de alça, que os diuréticos de alça eles são bem mais fortes. Tá, vai ter maior excreção de cloreto de sódio, uma perca menor de potássio e vai ter também excreção de cálcio. Vai ter... um ponto a ser ressaltado é que o efeito dos tiazídicos ele vai ser aumentado. Ele aumenta, corrigindo aquilo que eu falei, ele vai aumentar o efeito dos diuréticos de alça, de glicosídeos e também os AINES, eles podem acabar diminuindo esse efeito que ele causa. E foi isso, minha gente, pela nossa aula de hoje. Eu quis trazer aqui essas duas classes que são utilizadas aí no tratamento hipertensivo. Obrigada pela atenção e até as nossas próximas aulas. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Felipe. Vamos dar continuidade à aula de farmacologia, abordando os bloqueadores dos canais de cálcio, que nós vamos chamar, durante a nossa apresentação, de DCC. Tá? E o que são os bloqueadores de canais de cálcio, os DCC? Eles são opções de fármacos. E esses fármacos, eles são recomendados para o tratamento de pessoas com hipertensão, hipertenso. E essas pessoas, se elas tiver com diabetes ou angina, esses fármacos, os bloqueadores de canais de cálcio, eles não vão influenciar muito nessas outras enfermidades. Porém, nós devemos nos atentar em doses elevadas de bloqueadores de canais de cálcio. O que eles podem causar é um infarto agudo do miocárdio. O que vai acontecer no organismo? Uma resposta reflexiva, uma resposta corrigindo, uma, uma resposta que nós vamos chamar de vasodilatação reflexa, que ela surge através do uso, né, do uso sem cuidado e acompanhamento médico de um bloqueador de canais de cálcio. Os bloqueadores dos canais de cálcio, eles são divididos em três classes. E essas classes, a partir delas, nós vamos encontrar os fármacos. Nós temos as difenilacilaminas, tá? As difenilauquilaminas, nós podemos citar o verapamil, que é o único representante dessa classe, tá? O verapamil, ele vai apresentar efeitos significativos, ou seja, efeitos consideráveis nas células cardíacas e também no músculo liso vascular. Toda a... Também nós temos os benzotiazepínicos, tá? Nós podemos citar o diltiazem, que é um membro dessa classe. E ele, assim como o verapamil,
ele vai afetar tanto as células cardíacas quanto as células do músculo liso vascular. Porém, ele tem um efeito menos considerável quando comparado ao verapamil. Então, o diltiazem, podemos dizer que ele tem um efeito mais fraco em relação ao verapamil. Partindo para a terceira classe, nós temos os ou as dihidropiridinas. Nessa classe, nós vamos incluir o nifedipino, o amlodipino, o felodipino, isradipino, nicardipino e nizodipino. Tá? Todos esses fármacos, eles vão ter uma ligação, eles vão ser atraídos pelos canais de cálcios vasculares do que eles vão ser mais atraídos por esses canais de cálcio vasculares. Eles vão focar nos canais de cálcio vasculares do que em detrimento dos canais de cálcio do coração, ou seja, eles focam somente nos canais de cálcio vasculares, nifedipino, ionodipino e entre outros. Portanto, esses são muito benéficos, gente, para tratar a hipertensão. E, além disso, eles não interagem muito com fármacos cardiovasculares. Ou seja, se o paciente, além da hipertensão, tiver problemas cardiovasculares, as dihidropiridinas vão ser aliadas naquele tratamento, tanto da hipertensão quanto para o tratamento cardiovascular. E o mecanismo de ação dos BCC, bloqueadores, canais de cálcio, vai acontecer dessa maneira. Vamos aqui iniciar o raciocínio. Bom, o cálcio é muito importante, ele é muito importante para que haja uma homeostasia, um equilíbrio, né? Para a manutenção e força da musculatura lisa. E também, além da musculatura lisa, que vai os vasos, que vai estar ali relacionado aos vasos sanguíneos, o cálcio também é muito importante para a contração do miocárdio, então a musculatura do coração. Então, o que vai acontecer no mecanismo de ação dos fármacos? Bom, a gente precisa entender como é que o cálcio ele age. O cálcio ele entra nas células musculares por canais de cálcio. Os canais de cálcio são as passagens para que os íons cálcio entrem nas células musculares, ok? Os canais de cálcio. É importante focar nos canais de cálcio, porque o fármaco, os bloqueadores de canais de cálcio, vão interagir com os canais de cálcio. Por isso o nome, bloqueadores dos canais de cálcio. Então, o cálcio entra nas células musculares por canais de cálcio. E com essa entrada de cálcio, há uma liberação há aquela elevação de cálcio do retículo sarcoplasmático e das mitocôndrias. E com essa entrada, vai acontecer essa liberação, esse aumento, vai proporcionar o aumento do nível de cálcio dentro das células. Os bloqueadores de canais de cálcio bloqueiam essa passagem, tá? E a entrada de cálcio vai ficar prejudicada para dentro das células.
tá? E os BCC, eles vão se ligar aqui, para ser mais preciso, aos canais de cálcio do tipo L, tá? Do tipo L, no coração e na musculatura lisa dos vasos coronarianos e arteríolas periféricas. Consequentemente, isso causa o relaxamento da musculatura lisa, tá? E vai ser somente o relaxamento. Não vai acontecer a dilatação, tá? Vai ser o relaxamento. E esse relaxamento, consequentemente, por relaxar a musculatura, vai acontecer aquela diminuição, tá? Na pressão arterial, uma vez que a musculatura lisa foi relaxada, tá? E os efeitos adversos são o bloqueio atrioventricular de primeiro grau e constipação. Esse bloqueio e constipação pode ser causado pelo verapamil. O diltiazem e o verapamil, eles devem ser evitados em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva com bloqueio atrioventricular, tá? O que vai acontecer é uma força de contração do músculo cardíaco, tá? Essa força de contração, ela vai, ela vai diminuir, tá? Uma vez que a musculatura lisa vai ser relaxada. Ah, vai causar tontura, cefaleia e sensação de fadiga causada pela redução de pressão arterial, que ocorre frequentemente com as dihidropiridinas. E outro efeito adverso dessa classe é edema periférico. A nifedipina e outras dihidropiridinas podem causar também a hiperplasia gengival, tá bom? Só para focar aqui, galera, novamente, nessa parte que fala, o diltiazem e o verapamil não devem ser evitados em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva ou com bloqueio, né, atrioventricular, tá? Isso vai acontecer por quê? Porque os bloqueadores de cálcio também vai agir na musculatura do miocárdio, o que, consequentemente, vai, com esse bloqueio dos canais de cálcio, vai reduzir também, além da pressão arterial sistêmica, vai reduzir também a pressão, vai reduzir também a pressão arterial dos vasos coronários, tá? E com isso, para quem tem insuficiência cardíaca, é muito perigoso, entendeu? Além disso, vai prolongar o período refratário do nódulo atrioventricular e o que vai ocorrer maiormente é a vasodilatação coronária, que diminui a frequência cardíaca. E, consequentemente, quem tem insuficiência cardíaca, isso pode ser perigoso, tá? Então, é isso, gente. Muito obrigado e tenha um ótimo dia.